Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que maravilha estar com você nessa quarta-feira, dia 7 de outubro, primeira quarta-feira desse mês, e nós estamos aqui nos encontrando para o nosso estudo bíblico, para dar continuidade ao estudo das parábolas, um assunto que eu prezo muito, porque através do ensinamento de Jesus nós conhecemos quem é o nosso mestre. E se nós conhecemos o nosso mestre Jesus, ele e Deus são um. Nós estamos então aprendendo a honrar esse Deus maravilhoso pelos seus feitos e pelos seus ensinamentos. Na verdade, eu já estava com saudade de ministrar aos irmãos, de conversar, de estudar a palavra com os irmãos. Porém, esse período que recebemos os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo Jesus, como eu aprendi, como eu cresci. E eu prezo muito o estudo e a aplicação da palavra de Deus. É interessante, queridos, como a tecnologia ela nos ajuda. Eu, nesse momento, estou aqui com os irmãos nesse estudo bíblico e, no mesmo momento, eu estou em Bela Vista, CIB de Rio Bonito, ministrando a palavra de Deus. A pastora ainda não aprendeu a ser onisciente, está em 2 lugares ao mesmo tempo, é através da tecnologia. Eu lhe peço então, estejam orando por mim, para que aquela igreja seja alimentada na palavra, assim como nós estamos aprendendo aqui. Tem um assunto rápido para tratar com os irmãos, antes de entrarmos na palavra propriamente dita, apenas uma orientação. Quando nós começamos o estudo das parábolas, eu expliquei aos irmãos a quantidade de parábolas que nós tínhamos, mais de 70. E eu disse aos queridos que nós iríamos caminhando até quando Deus nos orientasse que era momento de parar. E nós estamos assim, a cada semana aprendendo mais. Porém, amados, nós vamos dar uma parada no estudo das parábolas no final de outubro. Nós vamos até o dia... a terceira quarta-feira de outubro. Depois de hoje, nós vamos ministrar sobre parábolas mais 2 quartas-feiras. Na última quarta-feira de outubro, nós vamos começar com os irmãos uma nova série. Pastor, então a série das parábolas, desvendando as parábolas, ela vai ficar interminada? De forma alguma. Nós vamos retomar em 2021. Porque a pastora deseja estudar com os amados, com a igreja, uma série especial de fim de ano. E nós vamos utilizar 9 quartas-feiras para o estudo dessa série. Vamos nos preparar em 2020 para viver um 2021 cheio de Deus, não é isso? Como nós fizemos no ano passado. Deus tem algo a nos ensinar. Então, do dia 28 de outubro até 23 de dezembro, nós vamos estudar a nossa nova série de estudo bíblico, retomando as parábolas no final, no início de 2021. Quando Deus nos orientar em 2021, logo no início, a gente vai estar se retomando. Ok, irmãos? Combinados. Não perca hoje, nem as 2 próximas quartas-feiras, quando vamos estar aprendendo mais algumas parábolas. De hoje em diante falta apenas 15, Nós vamos estudar mais 2, então ficarão 13 parábolas para o ano de 2021. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Esse é o nosso texto básico de meditação, de estudo para essa quarta-feira, dia 7, ok? Marcos, capítulo 4. E nós vamos estar lendo apenas 2 versículos, 21 e 22. Quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: deixe a luz do céu entrar. Ué, pastora, mas nós não acabamos de cantar esse hino? Sim. E a parábola que nós vamos estudar hoje tem a ver com esse hino que nós acabamos de cantar. Por isso utilizamos esse tema. Deixe a luz do céu entrar. Marcos capítulo 4, versículos 21 e 22, nos fala sobre a parábola da candeia. E diz assim a palavra de Deus: Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama?
Acaso não a coloca num lugar apropriado? 22. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. 22. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Uma pequena parábola que está reduzida apenas nesses 2 versículos, mas de uma profundidade tremenda. E nós vamos entender agora por que Jesus ele aplicou essa parábola. Queridos, ela é pequena, reduzida em 2 versículos, porém ela vem após, ela sucede, uma grande parábola que está no contexto do capítulo 4, que é a parábola do semeador. Nós sabemos que a parábola do semeador, ela vai do versículo 1 até o versículo 20, então são 20 versículos. A primeira parte, Jesus então se reúne com uma multidão à beira-mar e está ali mostrando, ensinando essa parábola do semeador. Então, logo no final, logo ali após ele explicar à multidão sobre essa parábola, Jesus se reúne com os 12 discípulos apenas. E nesse reunir com os 12 discípulos apenas, ele pergunta aos discípulos se entenderam a explicação da parábola do semeador. À parte, então, Jesus explica a seus discípulos a aplicação clara, objetiva da parábola do semeador. Nesse contexto dessa explicação, Jesus explica que há 4 tipos de solos que vão receber a semente da palavra de Deus. Lembra? Nós estudamos essa parábola. Ali Jesus está mostrando aos seus discípulos os tipos de solo, os tipos de coração e como eles vão frutificar a parábola. Jesus ensina então que há o tipo de coração que ele é distraído, Ele está ali à beira do caminho, como disse a parábola, está à parte, então a palavra de Deus não consegue penetrar num coração distraído, porque diante das distrações, não está focado, não está com meta, não está ouvindo e praticando a palavra, Satanás vem e arranca o que foi plantado. Jesus também diz que há o coração que é superficial, A sementinha ela cai, ela é plantada, mas superficialmente, na beirinha ali da terrinha, Os passarinhos vêm e consomem tudo que foi plantado, ao invés de frutificar, é arrancado, A palavra de Deus é arrancada desse coração superficial. Jesus também diz que há o coração que vive preocupado, Então ele é sufocado pelas preocupações. A palavra não consegue frutificar, germinar diante das preocupações da vida. Ela é levada, ela é sufocada. E Jesus também diz que há o 4º tipo de solo, o 4º tipo de coração, que é o coração fértil, onde a palavra ela é plantada com profundidade, onde esse coração está disposto a praticar a palavra e por isso o fruto ele produz a 100 por 1, ele produz muito. Ora, Jesus, logo após terminar esse contexto da parábola do semeador, ele entra na da candeia. E eu fiquei pensando por que isso? Irmãos, para os discípulos ouvir essa palavra do semeador, deve ter sido um pouco desanimador. Pensa bem, eles estavam sendo ensinados por Jesus a plantar, a semear a palavra de Deus, mas seria um pouco frustrante. Entre 4 tipos de solo, 3 não iriam frutificar e nem produzir, apenas o fértil, apenas um. Então, isso poderia desanimar os discípulos, eu vou estar pregando a palavra, vou estar anunciando e ela não vai frutificar como deveria, ou vai frutificar tão pouco. Isso poderia ter trazido um pouco de desânimo aos discípulos. Como Jesus estava com os 12 à parte, então ele complementa, ele dá continuidade, ele dá embasamento falando a palavra da candeia. E é essa que nós vamos entrar agora,
para nosso estudo bíblico. Queridos, Jesus os leva imediatamente para dar-lhes uma explicação muito importante, seguindo a parábola do semeador, entrando na da candeia. A minha versão NVI, ela já é bem explicada, né? As palavras são trocadas por termos entendidos, mas talvez a sua versão não seja. Então vamos dar algumas explicações para que o irmão possa entender. A candeia era algo muito comum para aquele contexto onde Jesus estava. Nada mais era do que uma lamparina, né? Era uma lamparina tocada a óleo que tinha em toda a casa. Lembra? Não tinha luz elétrica, não tinha vela industrializada. Então, naquele tempo, era essa candeia. Era essa lamparina que iluminava as casas à noite. Nós estamos estudando que Jesus ele utilizava coisas conhecidas para explicar o desconhecido. E isso é parábola. E é exatamente o que Jesus estava fazendo. Pegou algo muito conhecido, a candeia, para explicar o desconhecido, que era o reino de Deus através de Jesus, que estava sendo instaurado, que estava sendo inaugurado. Talvez na sua versão esteja escrito aí que como colocar uma candeia embaixo de um alqueire, né? Para nós, no nosso contexto, quando fala em alqueire, a gente pensa logo em medida de terra, não é isso? Esse sítio tem 3 alqueires, 1 alqueire, 10 alqueires, né? Mas para esse contexto da tradução grega, isso significa uma vasilha. Uma vasilha. Na minha versão NVI já está escrito vasilha, né? Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha, não é isso? E a outra coisa que eu gostaria de comentar com os irmãos, para a gente entender bem essa parábola, é quando se fala do velador. Talvez na sua versão esteja velador. Velador já era um lugar apropriado, alto, para que a candeia fosse colocada ali, né? Um pouco mais alta, ela iluminaria melhor o ambiente. Então, era um suporte para as candeias, um suporte para se colocar a candeia. Isso era o velador. Na minha versão fala o local apropriado. Entendido disso? Vamos então à nossa explicação, ao nosso estudo dessa parábola. Queridos, muito claro e muito objetivo. A luz é Jesus. Jesus estava explicando aos seus discípulos que não havia como conter a luz do reino, porque a luz do reino era Jesus. Então ele começa dizendo, ele lhes disse, quem traz uma candeia? Preste atenção, essa candeia foi trazida para colocar debaixo de uma vasilha, sufocar a luz ou de uma cama. Para o contexto de Israel, a cama era muito baixinha, quando nas casas mais simples era apenas uma esteira. Ou seja, colocar a lamparina debaixo de uma esteira não ia dar certo, ela não ia iluminar, não é isso? E ainda ia queimar quem estivesse na cama. Colocar debaixo de uma vasilha não faz sentido, porque o sentido é iluminar o ambiente, tirar as trevas do ambiente. Então, essa luz precisava estar em local apropriado. Olha o que Jesus ele disse aos seus discípulos, afirmando que ele era a luz do mundo. Apesar dessa parábola só estar escrito em Marcos e em Lucas, não está em Mateus e nem em João, porque João não há registro de nenhuma parábola, eu quero ler com vocês João 8:12, onde Jesus ele afirma o que a pastora está lhe dizendo, que Jesus estava explicando aos seus discípulos que ele era essa luz que estava no velador, que estava tirando as trevas do ambiente. Vamos lá? João capítulo 8, versículo 12. Leia comigo, por favor, diz assim a palavra de Deus. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que versículo maravilhoso e para o nosso entendimento. Queridos, na parábola da candeia,
Jesus, nada mais, nada menos, está fazendo essa afirmativa, dizendo aos discípulos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará em trevas, porque luz e trevas não combinam. E onde Jesus chega, as trevas têm que sair. Por isso que na parábola está dizendo: quem traz uma candeia? Quem traz? Jesus chegou, ele foi trazido ao lar, ele foi trazido àquela vida, então jamais aquela vida voltaria a andar em trevas. Ele, Jesus Cristo, a luz do mundo, ele retira as trevas da vida da pessoa. O que ele está afirmando então nesta parábola? Nós já estamos até terminando. O que Jesus está afirmando nessa parábola? Não é possível esconder a luz do reino, porque a luz do reino é Jesus Cristo. Isso que ele está afirmando. Não importa o tipo de solo onde a semente da palavra vai ser plantada, não importa se ela é fértil, se ela é de pessoas distraídas, se ela é de um coração superficial, se ela é de um coração preocupado. A luz não pode ser contida, a luz não pode deixar de brilhar. E aí Jesus fala isso claramente no versículo 22, porque não há nada oculto que não seja revelado. Jesus se referindo aos profetas que anunciaram a sua vinda e que agora estava sendo revelado o reino de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E nada escondido que não seja trazido à luz. Às vezes as pessoas leem esse texto e ficam tão angustiadas. Ai, Jesus está falando que meus pecados vão ser revelados, queridos. Pecados confessados de um coração arrependido são esquecidos, não serão lançados no seu rosto nunca mais. Quem é acusador e quem lança no rosto é Satanás, não é Jesus. Então você não precisa ler esse texto com medo. Ah, meu Deus, o que eu fiz vai ser revelado. Não é isso que essa parábola está dizendo. Pecado confessado de um coração arrependido e abandonado, Jesus não lança no rosto de ninguém. Entenda isso. Porque não há nada oculto que não seja revelado e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Jesus estava explicando aos discípulos que a pessoa dele como luz do mundo estava sendo revelada. E onde a luz do mundo chegasse, que era ele, o Messias, que é ele, o Messias, as trevas, elas... Desculpa, queridos. As trevas, elas têm que sair. Elas saem, foge de Jesus Cristo. Bom, hoje, queridos, a luz que ilumina, preste atenção, que está mostrando a pessoa do reino de Jesus, somos nós. Como assim, pastora? Hoje nós viramos Jesus? Nada disso. Eu quero contar um dado científico para o irmão, para que o irmão possa entender o que a pastora está lhe explicando. Nós somos a luz hoje. Onde nós chegamos com a palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, as trevas elas têm que sair. Nós sabemos que nós temos dois astros no céu. Um é o Sol e o outro é a Lua, né? O Sol ele tem um brilho próprio. Ele ilumina porque o seu brilho é intenso e ele é próprio. O Sol, Jesus. Mas a luz ele não tem brilho. A Lua não tem brilho. A Lua não ilumina. A Lua ela é escura, sabia disso, irmãos? O que acontece então para que aquela lua fique linda numa noite de lua cheia? Ela reflete a luz do sol. A luz do sol ilumina a lua para que ela fique tão linda. A lua não tem brilho próprio. É o que acontece conosco. Você e eu não temos brilho próprio. Não temos. Nós não somos nada, queridos. Mas nós refletimos a luz do sol. A luz de Jesus. É isso que acontece. Por isso que nós estamos prontos, preparados para pregar a palavra de Deus. A luz
de Jesus refletida em nós. A palavra de Jesus é anunciada e as trevas têm que sair. Entendido, irmãos? É isso. É isso aí. Jesus hoje conta comigo e com você. Ele contou com os discípulos e conta conosco, para que a luz dele possa refletir e para que as pessoas não vivam mais em trevas. Vamos refletir a luz do sol. Vamos refletir a luz de Jesus, apesar de nós não termos luz própria. Que lindo, né? Concluo contando para o irmão uma parábola, uma história, certo? E assim a gente termina o nosso culto, o nosso estudo bíblico de hoje, falando sobre a candeia. Eu quero contar para vocês a história da cobra e do vagalume. A cobra, a serpente e do vagalume, né? Eu creio que todos os irmãos conhecem o vagalume, que é um insetozinho pequenininho que ele tem na sua cauda uma luzinha que fica piscando, né? Eu, quando era criança, amava brincar de vagalume. A gente pegava um monte, né? E levava para dentro do quarto, apagava a luz e soltava dentro do quarto, né? Ficava a coisa mais linda, o quarto todo brilhando de vagalume. Depois eles iam embora, né? Porque a casa era de telha, eles com facilidade saíam. Mas, queridos, diz essa história que a cobra resolveu comer o vagalume. E ela começou uma perseguição no bosque, uma perseguição na floresta, porque ela queria devorar o vagalume. Ela estava determinada a fazer isso. E ficou nessa perseguição. Cobra correndo atrás de vagalume. Cobra tentando pegar o vagalume. Cobra tentando devorar o vagalume. E ficou nessa aí. Até que chega no momento, o vagalume ele fica cansado. Ele fica cansado de tanto fugir da cobra e ele desiste da sua luta. Aí o vagalume para e fala assim com a cobra. É uma história imaginária, o vagalume fala: Dona Cobra, eu sei que você vai me devorar. Eu sei que você vai me comer. Eu não tenho mais como fugir. Mas antes de eu ser devorado, eu quero lhe fazer 3 perguntas. A senhora me dá a oportunidade de lhe fazer essas 3 perguntas? Aí a cobra disse: tudo bem, já vou te comer mesmo, então pergunte. Ele perguntou assim: Dona Cobra, eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra respondeu: não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. Então eu vou te fazer a segunda pergunta. Dona Cobra, eu sou nutritivo? Eu vou te encher de saúde? Ela disse: não, você é muito pequeno, nem tem tanta nutrição assim, né? Aí ele falou: então eu vou te fazer a terceira pergunta, Dona Cobra. Por que a senhora quer me devorar então? Aí a cobra respondeu o seguinte para o vagalume: porque você brilha e o seu brilho me incomoda. Ouça bem, queridos irmãos, que história interessante. Nós estamos falando que nós estamos brilhando porque estamos refletindo a luz do sol. Nós estamos refletindo a luz de Jesus, apesar de nós mesmos não termos luz própria. E quando nós brilhamos, nós incomodamos. A cobra estava incomodada com o brilho do vagalume. Queridos, o que a pastora quer lhe dizer? Se você é um propagador da palavra de Deus, um propagador do reino de Deus, como nós precisamos ser, porque queremos tirar as pessoas das trevas. E se você está incomodando, sendo perseguido, você está no caminho certo. Porque a luz de Jesus, ela incomoda o reino das trevas. Nós não podemos parar de brilhar. Apresente o reino de Deus a tempo e a fora de tempo e tire pessoas das trevas. Da mesma forma que Jesus ele estava ali animando os seus discípulos, ele hoje está nos animando também. Mesmo que haja terrenos difíceis de frutificar, há terrenos férteis e eles precisam receber a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Pai querido, queremos brilhar. Queremos que o Senhor brilhe através de nós, refletir a tua luz, para que mais e mais pessoas, inundados pela tua graça, iluminados pela luz do mundo que é Jesus, possam crescer, frutificar,
a 100 por 1, ó Deus, como um terreno fértil da palavra de Deus. Não queremos esconder a sua luz de forma alguma, porque quando deixamos de pregar o evangelho, de anunciar, estamos tentando abafar a luz debaixo da vasilha ou debaixo da cama. Nós hoje estamos sendo explicados que não podemos fazer isso, deixar o reino de Deus oculto. Muito pelo contrário, ele é para ser colocado no lugar apropriado. E o lugar apropriado, o velador, é o coração das pessoas. Capacita-nos, ó Deus, para o louvor da tua glória, porque o teu reino, ele está sendo revelado a cada um de nós. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E a luz do sol iluminou aqui na minha casa, não é isso? Tá dando para ver o reflexo? Então, amados, que Jesus ele reflita em nós e através de nós. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amado.